Você já teve a sensação de que alguém entrou na sua vida só para te destruir? Como se aquela pessoa tivesse sido enviada com um único objetivo: apagar a sua luz. E se eu te dissesse que, na verdade, ela não veio para te quebrar, mas para revelar o quanto você já é inquebrável? Hoje você vai entender como a sua força silenciosa desmontou um manipulador emocional, como sua essência desmascarou um predador espiritual, e por que, no final das contas, foi você quem venceu sem precisar lutar. Antes de continuarmos nessa verdade poderosa, faça agora 3 coisas fundamentais. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é o que vai garantir que você continue recebendo conteúdos que despertam, fortalecem e te mantêm firme na sua jornada. E agora quero que você escreva aqui nos comentários uma frase que tem poder: nada me abala. Comente isso como um ato de afirmação espiritual, porque cada palavra escrita carrega a energia da decisão. E hoje, a sua decisão é ser intocável diante das sombras. Eles foram enviados com uma missão clara: te desmontar por dentro. Era um plano arquitetado no silêncio, com olhos que observam sua alma em busca de rachaduras, fragilidades, pedaços soltos que pudessem ser manipulados. Mas o que ninguém esperava era que, ao se aproximarem, não encontrariam uma vítima indefesa, mas sim um espelho, um reflexo que os obrigaria a encarar aquilo que fingiram não ver durante a vida inteira. O impacto não veio de gritos, nem de enfrentamentos dramáticos. Veio da calma, veio do silêncio, daquela presença serena que não implora, não se rebaixa, não reage como os outros. Foi nesse vazio de reação que eles começaram a ruir. O que parecia ser o predador tornou-se, em questão de tempo, o caçado. Não por armas, mas por uma força interna que eles nunca compreenderam: estabilidade emocional. A ausência de desespero desarmou cada tática. A neutralidade diante da manipulação os desorientou. Porque aquele que não se deixa desestabilizar domina o jogo sem precisar jogar. Eles vieram certos de que seriam capazes de destruir sua essência, mas não sabiam que estavam prestes a encarar a própria desconstrução. A cada tentativa falha, a cada plano frustrado, mais se viam diante da própria falência emocional. Era como tentar esmagar um diamante com as mãos nuas. O esforço só resultava em feridas, e ao final saíram exatamente como você os viu no início: quebrados. Mas não quebrados por um confronto direto, e sim por algo muito mais devastador: o confronto com a própria insignificância. Porque não há nada mais insuportável para um manipulador do que perceber que sua presença não tem impacto, que seu jogo não funciona, que sua voz não ecoa. E foi exatamente isso que você fez. Silenciou o caos com presença. Não foi você quem caiu na armadilha. Eles é que se enroscaram no próprio laço. O que era para ser a sua ruína se tornou a cena da queda deles. Eles chegaram com máscaras polidas, palavras doces e intenções ocultas. Psicopatas funcionais, disfarçados de almas carentes, tentando conquistar pela falsa empatia. Mas algo os desconcertou desde o primeiro momento. Você não caiu no encantamento. Você não buscava amor desesperadamente, não precisava de aprovação externa, não estava faminto por atenção. E isso os expôs. Porque o que sustenta a máscara de um manipulador é a resposta da vítima. E quando não há resposta, o disfarce começa a derreter. O monstro, acostumado a caçar presas frágeis, deu de cara com um reflexo que gritava a verdade. E ele não estava preparado para ver a si mesmo tão claramente. A sua tranquilidade era uma lâmina afiada que cortava cada camada de ilusão. Eles esperavam manipular seus sentimentos, te fazer duvidar de si mesmo, te transformar em um projeto de reabilitação emocional para alimentar o próprio ego. Mas não conseguiram nem mesmo causar desconforto. Pelo contrário, quanto mais se aproximavam, mais sentiam suas próprias estruturas internas balançarem.
porque você não era alguém tentando entender o outro. Você era alguém que já tinha se entendido o suficiente para não negociar sua paz. A sua integridade os desmontava em silêncio, e o que era para ser um jogo de poder se tornou um colapso emocional do lado deles. No fim, o espelho refletiu tudo. A carência disfarçada de força, a insegurança encoberta por charme, o vazio pintado com sorrisos ensaiados. Eles não estavam diante de alguém fraco, mas de alguém inteiro. E a inteireza é insuportável para quem vive de fragmentos. Eles esperavam uma vítima, encontraram um juiz. Esperavam caos, encontraram ordem. E ninguém sobrevive impune ao próprio reflexo quando este reflete exatamente o que se tentou esconder do mundo inteiro. O monstro não foi derrotado por armas, foi engolido pela própria verdade. Muitas bênçãos estão prestes a se manifestar na sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, saiba, isso não é por acaso. O universo, Deus, ou o nome que você escolher dar à força que te guia, está te dando um sinal. Algo grandioso está se aproximando. E entre essas bênçãos existe uma promessa específica. A casa dos seus sonhos. Sim, aquela casa que você visualiza, que já sentiu em seu coração. Ela está mais próxima do que nunca. Ainda este ano, portas vão se abrir e você vai entrar em um novo tempo. E agora, quero te oferecer a chance de selar isso com um gesto de fé e gratidão. Se essa mensagem falou diretamente com você, se você sentiu que cada palavra foi como um chamado para a sua alma, clique agora no botão "Valeu demais" aqui abaixo e envie um valor de até $100 como uma forma simbólica de dizer ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. Não é sobre o valor, é sobre a intenção. É sobre mostrar que você honra a abundância antes mesmo dela chegar. Depois de enviar, escreva nos comentários: a vitória já é minha. Esse simples ato é uma chave espiritual. É uma declaração pública de que você não está mais esperando, você já está vivendo como se tudo já fosse realidade. E quando a fé encontra a ação, milagres acontecem. Então clique agora, declare e prepare-se. O que está vindo para você é maior do que você imagina. O jogo começou sutil. Pequenos gestos, palavras cuidadosamente escolhidas, ensaios emocionais criados para parecer espontâneos. Eles não vieram para amar, vieram para estudar você. Cada reação, cada silêncio, cada hesitação era armazenada como dado em um laboratório emocional. Mas o que eles não calcularam é que você já tinha se tornado impossível de mapear. Você não seguia padrões previsíveis, não reagia conforme o script. A frieza deles encontrava a sua calma. A provocação encontrava o seu olhar imperturbável. E assim, aquilo que deveria ser uma manipulação se transformou num desmonte silencioso. Você não caiu no jogo porque já tinha visto o jogo antes. Talvez com outros rostos, com outros nomes, mas a mecânica era a mesma. Você conhecia a armadilha e, dessa vez, decidiu assistir em silêncio o manipulador se afogar na própria encenação. Era como se você estivesse 2 passos à frente o tempo inteiro, não por malícia, mas por sabedoria. Você tinha aprendido a reconhecer padrões. Não reagiu com emoção, mas com estratégia. Enquanto eles tentavam gerar caos para se alimentarem da sua instabilidade, você entregava neutralidade, discernimento e um silêncio que os devorava por dentro. E então, sem precisar levantar a voz, você venceu. Sem precisar convencer ninguém, você desmontou toda a estrutura de poder deles. Foi como cortar os fios invisíveis que sustentavam o teatro. Eles estavam no palco, mas você já havia desligado as luzes. O manipulador que tanto estudou seu comportamento acabou perdido em sua imprevisibilidade, porque o verdadeiro poder não grita, não força, não implora, ele apenas é. E foi justamente esse ser que os derrotou. Eles planejaram dominar você, mas descobriram que era impossível controlar o que não se pode decifrar.
O silêncio, para muitos, é a ausência. Para você, foi munição. Enquanto eles esperavam reações explosivas, lágrimas, desespero, você entregou o oposto. A ausência de ruído emocional não foi um acidente. Foi uma escolha consciente, uma estratégia invisível, mas letal. Eles tentaram de tudo. Provocaram, manipularam, seduziram, sumiram. Tudo para extrair uma resposta que os colocasse de novo no centro do seu universo. Mas cada tentativa caiu num vazio ensurdecedor, e esse vazio os aterrorizou, porque não há nada mais desesperador para quem vive de controle do que não conseguir provocar nem mesmo uma faísca. O silêncio se transformou numa presença esmagadora. Ele dizia tudo sem dizer nada. Era como se sua calma gritasse verdades que a manipulação deles tentava esconder. Enquanto eles ensaiavam papéis, você os assistia sem aplausos. E essa indiferença cortava mais fundo do que qualquer ofensa, porque o manipulador se alimenta do caos alheio, e você o deixou faminto. Sua ausência emocional era como uma parede que devolvia o golpe. E quanto mais eles tentavam furar esse muro, mais se confrontavam com a própria fragilidade. No final, o silêncio fez o que 1000 palavras jamais fariam. Revelou quem realmente tinha o controle. Eles não conseguiram mais sustentar a farsa. O teatro desabou, não por um embate direto, mas por uma plateia que simplesmente se recusou a participar. Seu silêncio foi julgamento, foi exílio, foi sentença. Não restou palco, nem personagem, nem espetáculo. Apenas eles, sozinhos, tentando sobreviver à ausência da sua reação. E é nessa ausência que muitos descobrem a própria insignificância. Eles te olharam como presa, como mais um corpo a ser estudado, moldado, dobrado à vontade deles. Só que desta vez não estavam lidando com inocência. Estavam diante do retorno de toda uma força ancestral, de uma alma forjada em provas invisíveis, de uma mente que já não se ilude com palavras doces, nem se curva diante de fachadas. Você não era mais alguém que se desmonta por medo. Você já havia passado por tantas guerras internas que agora sua simples presença era campo minado para qualquer manipulação. Eles pensaram que te quebrariam, mas cada tentativa apenas revelava mais do que você já havia reconstruído em silêncio, e então o jogo virou sem aviso. O predador, acostumado a caçar na sombra, tropeçou na luz, a luz que vinha de você. Não uma luz escandalosa ou ensaiada, mas uma vibração silenciosa, firme, impossível de ser ignorada. Eles não estavam mais no controle. Era como se cada mentira perdesse a força, cada gesto ensaiado se tornasse inútil. O plano de te consumir virou um ritual de autodestruição para eles, porque tudo aquilo que sustentava a manipulação, controle, dúvida, ego, derreteu diante da sua firmeza. Você não os enfrentou com gritos, enfrentou com clareza. E clareza, para quem vive no escuro, é tortura. Eles achavam que seriam o seu fim, mas descobriram que estavam participando do próprio julgamento, não escrito em papéis, mas gravado na energia, no olhar, na forma com que você permaneceu inteiro, mesmo diante das investidas mais sutis. Você não os destruiu, apenas permaneceu. E às vezes, isso é tudo o que é necessário para desmontar quem vive da ilusão. Eles não encontraram fraqueza. Encontraram um veredito. Você era o alvo, mas acabou sendo o juízo final. Eles chegaram confiantes, como quem já conhece o terreno, como quem sabe cada passo da dança da manipulação. Sabiam quais botões pressionar, quais dores cutucar, quais máscaras vestir. Estavam prontos para jogar, preparados para ver mais uma alma se dobrar ao seu controle. Mas dessa vez o terreno era sagrado, e eles não sabiam. Era um território blindado por batalhas internas já vencidas, por curas silenciosas que deixaram cicatrizes fortes e não abertas. Não havia espaço para jogo.
Cada tentativa de comando batia em uma fortaleza invisível que eles não podiam penetrar. Você não foi moldado pela fragilidade que eles esperavam. Foi forjado pela dor real, pelas perdas, pelas rejeições que não te definiram, mas te esculpiram. E quando alguém que vive de provocar dor encontra alguém que já fez as pazes com a própria escuridão, o jogo acaba antes de começar. Eles esperavam confusão, mas encontraram clareza. Esperavam desespero, mas encontraram paz. E essa paz os desarmava. Porque eles não entendem serenidade. Para quem vive no caos, o silêncio é insuportável. Para quem depende do controle, a liberdade do outro é uma sentença de morte. Eles perceberam que não havia nada em você para ser destruído. Porque tudo o que podia ter sido quebrado, você já reconstruiu. E o que não servia mais, você deixou morrer. Não havia terreno fértil para a manipulação florescer. Apenas chão firme, limpo, sólido. Eles não conseguiram nem arranhar sua estrutura, porque ela não era superficial. Era enraizada no autoconhecimento, na espiritualidade, na verdade. E para quem vive de mentira, a verdade é insuportável. Você não só sobreviveu ao psicopata, você mostrou para ele que a verdadeira força não grita, ela simplesmente permanece inabalável. A tática sempre foi a mesma: provocar, destabilizar, criar ruído. Eles vivem de confusão alheia. Precisam do desequilíbrio do outro para manter o próprio falso senso de poder. Um caos calculado, onde cada lágrima sua, cada momento de dúvida, é um banquete emocional. São parasitas de energia. Mas com você, algo deu errado desde o início. Você não entregou o caos, não ofereceu colapsos emocionais. Em vez disso, ofereceu paz. Uma paz que não era passiva, mas construída. Você sabia o que carregava e o que não permitiria mais carregar. E por isso, eles ficaram famintos. Eles tentaram de tudo: gatilhos emocionais, sumiços estratégicos, provocações silenciosas. Mas nada funcionava. Você não explodia. Você não implorava, você apenas observava, e essa observação os desintegrava, porque eles estavam acostumados a ver o outro cair em desespero. Com você, eles viam-se cada vez mais expostos. A ausência de drama virou um espelho. A falta de reação virou um deserto. E no deserto não se alimenta monstro algum. Eles se contorciam por dentro, buscando qualquer fissura que os deixasse entrar. Mas o templo já estava selado, e o alimento espiritual que tanto buscavam simplesmente não existia. A sua paz virou um castigo para eles. Uma presença que gritava: não preciso de você nem do seu caos. E quando alguém não precisa, não pode ser controlado. Eles foram obrigados a encarar a verdade mais dolorosa. Você não apenas havia se libertado de velhas dores, você havia se transformado na cura que eles não suportam. O manipulador não teme ser enfrentado, ele teme ser ignorado. E foi isso que você ofereceu: a indiferença da paz. Um silêncio cheio de cura que fez o grito deles perder o sentido. Não foi o que você disse, foi o que você transmitiu. Desde o início, sua presença dizia mais do que 1000 argumentos. Não era uma força espalhafatosa, nem uma arrogância disfarçada de segurança. Era uma serenidade profunda, enraizada, que desmontava qualquer encenação ao redor. Eles, mestres na arte de fingir, começaram a tremer diante de algo que não conseguiam imitar: autenticidade. A sua aura, limpa e densa, começava a derreter as máscaras que eles construíram com tanto esforço. Era como se cada gesto falso se desintegrasse no ar, sem que você precisasse mover um dedo. Você não precisava provar nada. E é justamente essa ausência de esforço que causava pânico. A força invisível da sua energia expunha tudo. Mostrava quem era real e quem era teatro. Eles, acostumados a manipular ambientes com carisma ensaiado, sentiram sua presença como um tribunal silencioso.
Não por julgamento, mas por contraste. Quanto mais você se mantinha centrado, mais eles pareciam se perder no próprio disfarce. A máscara já não colava, a pose já não convencia. Sua verdade, apenas por existir, desmontava tudo o que era falso ao redor. Essa é a verdadeira força. Aquela que não precisa gritar nem se provar. Ela apenas existe, e sua existência desnuda o que é frágil. Você não atacou, não apontou, apenas foi. E ser com toda a sua intensidade silenciosa foi mais do que suficiente para fazer cair por terra anos de manipulação e controle, porque diante da luz real, toda sombra perde o disfarce. E foi isso que você fez. Iluminou tanto que eles não conseguiram mais se esconder. E quando a máscara cai, não há mais personagem, só resta o vazio. A razão pela qual você não se abalou é simples. Aquela escuridão, aquela manipulação sutil, aquele jogo emocional que tentaram jogar com você, não era novo. Era um velho roteiro, reciclado com um novo rosto. Você já tinha visto aquilo antes, dentro da sua própria casa, com vozes familiares, rostos que deviam oferecer proteção, mas entregaram feridas. Foi ali, nos corredores da infância ou da juventude, que você aprendeu a navegar o caos. E não por escolha, mas por sobrevivência. A dor não te pegou de surpresa. Ela te conhecia pelo nome, e você a conhecia melhor ainda. Esse conhecimento foi a sua arma secreta. Enquanto outros se perdiam tentando entender o que estava acontecendo, você já reconhecia os sinais antes mesmo de se tornarem evidentes. Manipulação disfarçada de cuidado, silêncio usado como punição, afeto distribuído com estratégia. Era um déjà-vu emocional. E em vez de se render ao pânico, você ativou o que aprendeu nos bastidores da dor: discernimento. A habilidade de observar sem absorver, de sentir sem se deixar quebrar. Eles achavam que te ensinariam algo novo, mas você já era veterano em tempestades que ninguém mais enxergava. E foi por isso que você não caiu, porque aquela tentativa de te desmontar só conseguiu provar o quanto você já se reconstruiu. Aquele ciclo que uma vez te feriu, agora não tinha mais onde se instalar. A cura já havia acontecido, a fortaleza já havia sido erguida, e a dor que eles tentaram reacender não encontrou combustível. Você não apenas reconheceu o padrão, você o encerrou, ali, naquele momento, com aquela pessoa. Você disse sem palavras: essa história não se repete mais, e só por isso você venceu. O que mais os atormentava não era a sua força, nem sua paz. Era o fato de que eles não conseguiam te classificar. Manipuladores vivem de rótulos. Precisam te colocar em caixinhas para saber como agir. Alvo frágil, carente, dependente, explosivo. Mas você era fluido, um enigma constante. Um dia luz, no outro, muralha. Um momento receptivo, no seguinte, impenetrável. Isso os deixava completamente perdidos, porque se não podem prever, não podem controlar. Se não podem definir, não podem invadir. Você era um quebra-cabeça que se desmontava sozinho antes de ser montado. Eles tentaram te seduzir com elogios, depois te punir com distância. Tentaram te provocar com silêncio, depois te agradar com promessas. Mas nada funcionava, porque você não reagia dentro do script. Sua autonomia emocional era desconcertante. Sua liberdade espiritual, desorientadora. Eles queriam controlar um rio, mas encontraram o mar. E o mar não se deixa conter. A cada tentativa de encaixe, você se movia. Não para fugir, mas porque já não pertencia àquele jogo. Você não era previsível. Você era verdadeiro. E isso é insuportável para quem vive de mentira. Eles perceberam tarde demais que estavam tentando dominar alguém que já não se deixa dominar por nada. Que sua forma de existir não cabe nos moldes criados por manipuladores. Você é mudança constante, mas com raízes profundas. Você é leveza que não flutua ao vento. Você é firmeza sem dureza. E essa complexidade os enlouqueceu.
porque não há como vencer alguém que já se libertou da necessidade de ser compreendido por quem não tem profundidade para isso. Você não foi resistência, foi transcendência. O jogo deles sempre começa da mesma forma: identificar o que falta em você. Uma carência, uma insegurança, uma ferida emocional mal resolvida. É por essa fresta que o manipulador entra, oferecendo exatamente o que você mais quer ouvir. Mas com você, não havia portas abertas. Não havia buracos a serem preenchidos. Você já havia se preenchido. Não por orgulho ou autossuficiência vazia, mas por uma jornada de autoconhecimento e cura. Quando eles chegaram, não encontraram espaço para entrar. Encontraram um ser inteiro. E isso, para eles, é o pior tipo de ameaça. Alguém completo não é manipulável, porque não busca fora o que já construiu dentro. E isso arranca do manipulador sua principal ferramenta, a dependência. Sem ela, não há domínio. Eles ofereceram afeto e você recebeu com gratidão, mas não com fome. Ofereceram segurança e você sorriu, mas não se agarrou. Nada do que tinham a oferecer parecia essencial, e isso os deixou desesperados. Porque todo o controle que exercem nasce da escassez do outro. Mas você era abundância, era plenitude, era presença. Isso transformou o jogo em um campo onde apenas um lado sabia que já havia perdido. Eles começaram a perceber que não importa o quanto tentassem, não poderiam te possuir, porque você já era dono de si. Não dependia de aprovação, não negociava seus limites, não confundia a atenção com amor. Você sabia quem era, e quem sabe quem é, não pode ser moldado por olhos alheios. Eles não encontraram um vazio a ser explorado, encontraram um universo inteiro onde não eram necessários. E essa percepção não apenas os enfraqueceu, os desfez. Eles chegaram prontos para o ataque, com ferramentas que sempre funcionaram: culpa, confusão, gaslighting, charme intercalado com rejeição. Era um arsenal psicológico cuidadosamente montado, testado em diversas vítimas. Mas havia algo diferente em você. Nada funcionava. Cada tentativa morria antes de atingir seu destino. Era como se suas armas simplesmente não tivessem efeito. E não era porque você não via o jogo. Era porque você já havia curado os gatilhos que davam poder a esse jogo. Era imunidade. Uma barreira invisível feita de consciência, de experiência, de verdade interna. O manipulador depende da sua dor. Precisa das suas inseguranças, dos seus traumas, das suas dúvidas. Mas quando tudo isso já foi iluminado, enfrentado e curado, não resta espaço para penetração. Eles batiam em uma muralha que não era feita de resistência, mas de liberdade. Você não reagia, porque não havia mais dentro de você o que reagisse. As mentiras deles não encontravam eco. As provocações caíam no chão, e isso os desestabilizava mais do que qualquer confronto direto. Porque para quem manipula, a ausência de resposta é um desespero. Você não lutou, você não argumentou, apenas permaneceu, e essa permanência era sua vitória. Eles estavam preparados para enfrentar alguém ferido e encontraram alguém curado. Eles queriam usar seus traumas contra você e descobriram que você os transformou em fortalezas. Quando um ser humano atinge esse nível de clareza e cura, torna-se inatingível, não por arrogância, mas por transcendência. Você não estava acima deles por se sentir melhor. Estava acima porque já havia superado o que eles ainda nem conseguiram enfrentar em si mesmos. Eles não temem ódio, eles alimentam-se dele. Gritar, acusar, implorar, chorar, tudo isso os alimenta. O que realmente os destrói é ser ignorado, ser tratado com indiferença, perceber que não causam mais impacto, que se tornaram irrelevantes. E foi exatamente isso que você ofereceu: ausência emocional. Você não caiu no papel de vítima, não buscou justiça emocional.
Simplesmente seguiu seu caminho sem olhar para trás. Essa decisão, tão silenciosa e simples, foi para eles uma sentença mais cruel do que qualquer vingança planejada. Sua indiferença dizia: você não é tão importante assim. E para um ego inflado, isso é insuportável. Eles esperavam que você corresse atrás, implorasse por respostas, buscasse explicações, mas você ofereceu nada, nem lágrima, nem palavra, nem reação. E esse nada ecoou como um grito dentro deles. Porque todo o jogo de um manipulador se sustenta na ilusão de poder. E quando o outro não reage, essa ilusão implode. Você não os derrotou com armas, você os derrotou com ausência. No fim, você foi embora não por raiva, mas por clareza, e isso os destruiu. Porque a raiva ainda liga, o ódio ainda conecta, mas a indiferença corta todos os laços. Você os fez enfrentar a verdade mais dura. Eles não eram indispensáveis, e perceber isso é o maior castigo para alguém que vive de ser necessário. Sua partida não foi fuga, foi encerramento, um ponto final sem drama, sem explicações, sem volta. E nesse silêncio, eles descobriram que o pior castigo não é ser odiado, é ser esquecido. Eles vieram como caçadores, com a certeza de que dominavam o jogo, que eram mestres na arte de enganar, manipular, subjugar. Mas não sabiam que estavam entrando num campo onde não tinham controle. Porque você, longe de ser uma vítima, era a própria armadilha. Não por vingança, mas por propósito. Tudo aquilo que tentaram jogar contra você serviu apenas para acelerar a própria queda. Era como se cada passo dado por eles os levasse para mais perto de um fim inevitável. Não era você quem estava sendo testado. Eram eles. O universo, Deus, ou qualquer força que se queira nomear, permitiu essa aproximação não para te punir, mas para expor. Não a você, mas a eles mesmos. Você era a luz colocada estrategicamente diante da escuridão. Um farol que não discute com a sombra, apenas ilumina. E nessa luz, tudo o que era escondido começou a apodrecer. As máscaras caíram. As intenções ficaram evidentes e o teatro desabou. Eles acharam que iriam te derrubar, mas foram sugados pela própria mentira. Porque a verdade sempre vence, e em você ela estava viva, pulsante e inegociável. No fim, eles perceberam que nunca estiveram no controle, que não invadiram sua vida por acaso. Foram autorizados a entrar, apenas para que tudo aquilo que carregavam fosse trazido à tona e destruído. E você, sem perceber, foi o agente dessa justiça. Não por força, não por vingança, mas por ser exatamente quem você é, inteiro, firme, verdadeiro. Você não foi o fim deles. Foi apenas o espelho colocado no caminho. E quem não suporta a própria imagem acaba fugindo da única coisa que poderia salvá-los, a verdade.